Para encerrar, eu peço para a vereadora Arineide assumir aqui a presidência enquanto eu uso da palavra, e logo em seguida a gente encerra, tá? A nossa sessão. Senhora presidente, seu nome eu quero cumprimentar o padre Gilcimar, que desde o momento que nós encaminhamos o ofício lá para a paróquia, ele nos respondeu imediatamente que faria questão de estar aqui conosco, e esta Câmara, padre, é que deve realmente estar honrada com a sua presença, ok? Eu quero cumprimentar cada um dos colegas vereadores que estão aqui conosco no plenário, e para nós também é uma honra muito grande ter aqui conosco o nosso querido amigo, ex-vereador Nenê Miranda, e também que postula um cargo de vice-prefeito na chapa do atual prefeito. Cumprimentar cada um dos senhores, cada uma das senhoras presentes, e a vereadora Arineide Feitosa, ela falava de marcas, e ela tem razão. E uma das marcas assim do nosso trabalho aqui enquanto presidente, enquanto mesa diretora, que nós realizamos conjuntamente com o apoio dos vereadores, foi, Nenê Miranda, a Câmara de São Miguel do Guamá ser o espaço público mais reivindicado pela sociedade. Nós fizemos aqui, a população esteve muito presente nesses 2 últimos anos, seja os educadores, seja os funcionários públicos, as associações de agricultores, as igrejas, a católica, as evangélicas e a sociedade de modo geral. E isso, com certeza, nos inspira muito, né? Eu queria falar, padre, também do equilíbrio eu, enquanto presidente, devo ter, né? Porque eu, de qualquer forma, enquanto presidente, represento o poder. A exemplo do que é o juiz, que representa o juiz na sua comarca, a exemplo do que representa o promotor, a exemplo do que representa o prefeito, a exemplo do que representa as autoridades, o próprio padre, seja o pastor. Nós precisamos entender que nós representamos uma sociedade e nós precisamos zelar pelo cargo que ocupamos. Então, a minha responsabilidade enquanto presidente, porque sou vereador de 3 mandatos aqui nessa casa e eu nunca fui presidente. Então, é um momento que eu tenho que ter muito critério, muita cautela na condução dos trabalhos. Trabalhar com imparcialidade. A Câmara não poderá deixar hipótese alguma de funcionar. Eu acho que nós conduzimos o trabalho até neste momento e com muita tranquilidade, e a Câmara sempre foi muito ativa, e nós não podemos agora, hipótese alguma, esmurecer. Nós precisamos continuar da forma como nós iniciamos. Então, pedir aos senhores vereadores que terá o dia das reuniões e nós fazemos questão da presença de todos, porque nós temos aqui um ato da mesa, né, Miranda? Faltou sem justificativa, desconta no salário. E isso vai vigorar com certeza. Eu queria falar, padre, também dessa decisão, que eu considero assim muito sábia, né? Eu acho que tanto a vereadora Arineide Feitosa quanto a vereadora Maria de Fátima Vasconcelos são pessoas altamente qualificadas, são colegas de legislativo, de parlamento, são companheiras da mesa diretora, e são pessoas atuantes, pessoas dedicadas, pessoas realmente que procuram trabalhar em prol da sociedade, né? E eu acho que, Nenê Miranda, precisamos entender que somente um prefeito se elegerá, né? Nós só temos candidato a prefeito homem, né? Mas temos 2 candidatos a vice que são homens e 2 mulheres, tá? Eu particularmente parabenizo esse momento também histórico. Eu falava para o padre antes de início da fala dele, que o mundo hoje, a maior democracia do mundo, é a primeira oportunidade que os Estados Unidos, que é considerado a maior democracia do mundo, está lançando uma mulher candidata, que é a Hillary. E ontem também o nosso Papa Francisco, que é um sábio, uma pessoa que prega o entendimento, a união, inclusive entre as religiões, ele também está abrindo um espaço muito maior hoje na igreja para a participação feminina na igreja. Então é um momento assim histórico para que as mulheres realmente procurem realmente ocupar os cargos públicos. A gente sabe que na lei, padre, na lei eleitoral é muito complexa, né, Miranda? Hoje, 30 das vagas para candidatas tem que ser para as mulheres. É obrigatório. Se não tiver 30%, pode ser no mínimo 30%. Se não tiver, por exemplo, se nós tivermos, não tiver os 30%, nós temos que diminuir a quantidade de homens, tá? Então eu acho que também a mulher deve participar mais, né?
Padre, aqui na Câmara também nós procuramos implementar algumas ações que são verdadeiras marcas. A vereadora Neidinha Feitosa falou uma coisa interessante. Eu diria assim que a Câmara tem que se honrar, tem que estar orgulhosa do nosso trabalho. Nós fizemos 5 consultas ao Tribunal de Contas dos municípios que se transformaram em tese. E essas teses é que vai prevalecer nas decisões sobre aquele mesmo assunto para todos os municípios do estado do Pará. Então isso é conquista, não é qualquer Câmara que obtém isso aí. A vereadora Arineide falou da questão da transparência. Todas as nossas sessões, desde quando assumimos a presidência no ano passado, elas são transmitidas, tá certo? Elas só não são ao vivo, porque nós não temos ainda uma internet de qualidade, tá? Mas o senhor, padre, eu acredito que até no máximo sexta ou segunda-feira, a sua fala estará estampada na rede mundial de computadores, no site da Câmara, né? Isso é muito importante. O padre Zé Maria mesmo, ele veio aqui conosco, depois até conversei, padre, senhor, eu acredito que tenha tido mais de 1.500 curtidas na fala do padre José Maria. Isso há um mês e pouco atrás, não sei se o Bruno está acompanhando isso aí. Então, é sinal de que as pessoas estão acompanhando a Câmara, né? Mas também, padre, nós também cumprimos com muito rigor uma determinação do Tribunal de Contas dos Municípios. Nós já celebramos um TAG, que é um termo de ajustamento de gestão, onde hoje 100% dos atos da Câmara, tanto na gestão financeira, das despesas, das receitas e diárias, e todos os atos estão publicados no site da Câmara. Isso cumprindo a lei, que é a lei de acesso às informações. Então nós estamos procurando fazer isso daí. Foi na nossa gestão também, enquanto presidente, que nós implementamos aqui também o novo Código de Ética, o novo regimento interno. E isso não seria possível se não fosse realmente com o apoio de todos os vereadores e vereadoras. O vereador Raimundo falou uma coisa muito interessante. Eu acho que na política, vereador, nós já provamos do gosto da vitória. É saboroso o gosto da vitória. E muitas das vezes também, a derrota também, eu nunca me considerei derrotado, porque eu sempre fui muito bem votado, tem um gosto amargo. Então nós já provamos o gosto da vitória e de uma derrota numa eleição. Mas isso é muito comum, isso é um processo democrático. Eu acho que a renovação dos mandatos, a participação, entendeu? Isso daí é uma das coisas que fortalece a democracia no nosso país. Nós precisamos entender que aqui nós temos três candidatos já, só não podem pedir voto ainda, a vice-prefeito aqui no nosso plenário. Mas só um será eleito, ou só uma será eleita. E nós precisamos respeitar a decisão soberana da população, porque o vice-prefeito de São Miguel do Guamá poderá não estar nesse plenário também, porque nós temos um outro postulante que não está aqui presente, como falou o nosso querido amigo vereador Antônio Écio de Miranda, ex-vereador Antônio Écio de Miranda, nosso querido Nenê Miranda. Então, padre, mas a nossa postura enquanto presidente, ela será realmente de equilíbrio, de imparcialidade. Eu, particularmente, eu faço uma campanha, sempre fiz de forma discreta, e sempre foi assim, e neste ano será muito mais discreta ainda. Vai chegar um momento que eu vou ter que fazer a minha campanha, possivelmente vou candidato a vereador à reeleição, mas de forma discreta, respeitando, tá certo, este espaço que não pode ser usado de forma política. Nem os bens públicos podem ser usados em benefício de qualquer candidato, seja vereador ou prefeito ou qualquer outro cargo. Queria também dizer que todas as ações que forem implementadas nesse segundo semestre, ela tem cunho político. Tudo será interpretado pela sociedade, pela população, como ação política. Então, eu particularmente, nós vamos evitar muitos embates, muitas discussões que poderiam se dar agora, nós vamos deixar para depois das eleições. Porque agora a agenda é a agenda política que tomou conta praticamente das decisões. Então nós precisamos ter essa coerência e essa sensatez. Queria dizer ao nosso padre que para nós será sempre um prazer receber o senhor aqui conosco, tá? E a Câmara de São Miguel do Guamá está à sua disposição. Nós temos aqui conosco um futuro diácono, que é o seu José Otávio, que faz parte da paróquia do Cristo Crucificado, e ele tem sido também para nós não só o orientador financeiro da Câmara, que ele já trabalha aqui como tesoureiro há várias gestões, mas também
ele é também um orientador espiritual, uma pessoa religiosa, que está sempre nos aconselhando e sempre colaborando com o Legislativo. Quero aqui encerrar minhas palavras, dizendo aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que eu vou cumprir o meu papel de presidente, tá certo? Estarei aqui sempre nos dias que for necessário, tá certo? Peço aos vereadores que façam parte das comissões, não faltem a reunião das comissões. Nós já estabelecemos ainda no final do primeiro semestre um prazo para que possamos concluir as discussões e votações de todos os projetos que já estão demandados. Nós estabelecemos até o final de agosto, para que os senhores vereadores que sejam candidatos a vice-prefeito ou a reeleição, eles possam fazer um trabalho tranquilo na sua campanha, mas dizendo, olha, eu estou fazendo campanha, mas o meu papel de legislador está cumprido. Nós não temos um projeto mais emperrado que não tenha sido, ou melhor, não temos um projeto emperrado no Legislativo. Todos já foram demandados pelo Poder Executivo ou de iniciativa do próprio Legislativo, foram discutidos e votados e estão todos finalizados. Então podemos fazer a nossa campanha com tranquilidade. Por quê? O povo de São Miguel do Guamá vai continuar, com certeza, fiscalizando com um olhar crítico sobre o Legislativo. E esse olhar, ele sempre tem que ser de respeito e de admiração. E não é à toa que, neste momento, nós temos 2 vereadoras como candidatas a vice-prefeita, porque, realmente, o Legislativo procurou fazer o seu trabalho. Com isso, encerro minhas palavras e desejo a todos um bom dia, né? Peço que permaneçam, nós vamos servir daqui a pouco um humilde café da manhã para o nosso padre e os nossos convidados, tá? Mas logo em seguida nós vamos já iniciar a sessão ordinária, primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016. Um bom dia a todos e todas. Muito obrigado pela oportunidade. Sabe as palavras, presidente, e retorno à presidência. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão solene de abertura e convido para a primeira sessão ordinária do segundo período legislativo de 2016, que será realizada logo em seguida.